Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa nossa jornada quinzenal de fora para dentro. Nossos encontros já trouxeram muitas emoções, reflexões, insights e é um prazer estar de volta aqui. Vocês encontram a gente em todas as redes e também em todas as plataformas digitais. Então acesse o sininho, sigam a gente em todas as plataformas e eu queria convidar vocês a fazerem uma pergunta para si mesmos. Qual a sua memória mais antiga e o que ela te causa? A gente muitas vezes se debruça pouco nas nossas memórias e eu acho que é sempre uma reflexão importante. Com certeza, eu acho que trazer a imagem da infância e a vivência da infância é uma coisa muito importante para também entender as nossas vivências adultas. E para isso, para esse mergulho, a gente trouxe uma pessoa que eu admiro. Estava falando aqui em off, que eu conheci ele lá em 2020, na época daquele surto do Clubhouse, mas que me impactou de uma forma muito potente. E quando eu soube que ele estaria aqui no Brasil, eu já mandei mensagem e quando ele respondeu eu nem acreditei. Antônio Zupério, obrigado. Bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Meu primeiro podcast, estou muito feliz. Eu acho que é um terreno muito propício para a gente poder falar de uma forma livre e direta sobre vários assuntos. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Fala um pouquinho de você pra gente. Antônio Zupério, sou um negro periférico de pele clara, que nasci e adoeci em Goiás. E tive que sair de Goiás para desenvolver-me um pouco mais, inclusive pela questão da sexualidade. A gente sabe o quanto Goiás pode ser um lugar muito violento. Fiquei em São Paulo 10 anos até que eu me senti obrigado a sair do país por uma série de questões que a gente vai conversar aqui. Então, eu sou filho de empregada doméstica e de um homem que é um ex-jogador de futebol, que passou também, um homem preto retinto, por uma série de violências e que gerou esse corpo que foi o fracasso do sistema de eugenia no Brasil. É interessante, né? Quando a gente traz esses micro-recortes que cada um vai experimentando, né? Acho que você fala dessa questão geográfica mesmo, sabe? Quando a gente se vê num lugar e esse lugar vai se tornando muito ruim e à medida que a gente vai aumentando as margens e vai olhando para as outras existências, lugares que muitas vezes a gente percebe como melhor, né? Também tem todas as questões e isso gera na gente um grande, sabe, quebra o sistema, porque fica parecendo que não tem lugar para ninguém, sabe? E essa nossa jornada enquanto pessoas gays parece que é sempre de tentar construir um lugar onde você possa ser feliz. É um lugar de pertencimento. Eu sinto muito isso, né? As crianças LGBT que nascem, elas não encontram um mundo que as recebe. Ela encontra um mundo que as hostiliza e que obriga, muitas vezes, a essa criança a deixar de ser ela mesma ou a criar recursos e esconderijos para poder sobreviver. Inclusive tem um marcador muito importante que eu acho que é interessante a gente compartilhar. Mesmo as pessoas que têm muita afinidade com os movimentos sociais, elas não conseguem compreender essa singularidade, que é a casa e a família, ele é o lugar mais violento para a comunidade LGBT, que isso não acontece em quase nenhum outro marcador social, talvez com as pessoas com deficiência, que a gente sabe, até porque quando a pessoa já vem condicionada dessa forma, mas também existe uma deficiência adquirida. Mas uma criança negra, por exemplo, ela, dentro da sua família, ela é um espaço de acolhimento. Sim. A grande maioria das vezes. E uma criança LGBT não, a gente não tem o nosso núcleo familiar, onde a gente se desenvolve, ele é por si só um espaço de extrema violência. Isso são pesquisas muito sérias, inclusive tem uma pesquisa que eu adoro citar quando eu vou fazer umas palestras, que eles analisaram o sangue da comunidade LGBT e eles descobriram que a quantidade de cortisol que tem no sangue do LGBT é do mesmo de uma pessoa que voltou da guerra. Então, é desse lugar que a gente está falando. Voltando um pouco à construção que você trouxe no começo agora da fala sobre a nossa infância, eu acho que é muito interessante a gente compreender, porque eu sempre me vi uma pessoa muito feliz. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, desde muito pequena. Só que ao passo que eu fui entendendo, estudando sobre decolonialidade,
eu fui perceber o quanto essa felicidade que eu sempre tive, que é genuína e que eu vou continuar sempre tendo, ela por muitos momentos ela passou por uma concordância daquele sistema que eu vivia, como se eu selasse tudo aquilo que acontecia, porque o nosso recorte de vida, ele não deveria produzir pessoas felizes. Eu não estou querendo dizer que na individualidade as pessoas podem ter as características que elas tenham, mas é um sistema, um estado realmente de guerra que a gente vive. Então, eu não sei, ainda preciso entender como que a gente ainda consegue construir essa felicidade, sendo que a gente vem desse ambiente de extrema violência que o tempo todo ele quer trazer esse marcador pra gente. Se a gente não tá... Se a casa não nos acolhe, a gente vai para a rua não nos acolhe, a escola não nos acolhe, o Estado não nos acolhe. E essa foi a principal razão de eu ter escolhido esse para ser o meu primeiro livro. Eu acho que é um bom começo. É interessante você falar essa analogia com a guerra, né? Porque os estudos, principalmente com transtorno de estresse pós-traumático, né, na psiquiatria, eles foram feitos com soldados, com reservistas, não, com aqueles pessoas que terminam o serviço militar, não vou lembrar o nome, perdão, e que tiveram uma experiência traumática, né, e o quanto que essa experiência deforma a capacidade de perceber o mundo. E essa analogia, ela me parece muito, muito real, porque existe uma guerra interna e que eu ousaria dizer que ela está muito atrelada a esse selo familiar da bondade absoluta, né, desse manto religioso, muitas vezes, que a família produz, e que essa guerra interna é a guerra contra a mentira que você acredita que você está contando para todo mundo o tempo inteiro, e muitas vezes você quer matar esse mentiroso, né? Então é uma guerra para sobreviver de si mesmo e dessa mentira que você conta para pessoas que você ama, porque você está contando uma coisa, performando uma felicidade que é muitas vezes mentirosa. Eu sinto isso quando eu acolho pessoas LGBTs na minha própria vivência, então é uma coisa que me chama a atenção, esse estudo. Fiquei bem tocado de saber disso. Eu acho que quando você fala que você sempre se sentiu feliz na infância, eu compartilho dessa ideia. Eu também. Eu tive aquela infância bem assim, com a família presente, em que eu sentia o amor, mas à medida em que eu fui crescendo, eu também vi as falhas dessa família no acolhimento de mim mesmo como uma pessoa LGBT. Faltou muita coisa, faltou perguntar como era para mim, faltou eu senti que eu poderia ter uma abertura maior com os meus pais sobre múltiplas vivências e que repercutiram depois na idade adulta, porque aí sim eu descobri que era uma performance, que aquele acolhimento todo, ele me dava um bem-estar, mas ele não era completamente real. Eu acredito que performance é uma palavra ideal pra gente falar sobre isso, porque ela já predispõe os conhecimentos que a gente tem sobre colonialidade. Dentro do pacto colonizatório que a gente fala, a ideia não era só transformar todo mundo em branco, capitalista, monogâmico, e cristão, que também faz parte, era transformar todo mundo em hétero também. Então, dentro desse projeto que gera essa construção social do que a gente entende sobre gênero e sexualidade, ele perpassa por esse momento de performance. Eu, por exemplo, não me considero um homem afeminado, mas eu não tenho a segurança de saber se de fato eu não sou assim ou se eu fui construído e moldado pela sociedade dessa forma por nascer em um espaço de tanta violência. Então, eu sempre fico me questionando, claro que ao passo que a gente vai estudando, a gente vai arrebentando um pouco essas amarras, esses traços de colonialidade que a gente tem, e eu gosto sempre de trazer esse marcador da colonialidade, porque as pessoas, no geral, e a estrutura que a gente é moldado durante todo esse processo de subjetividade, a gente não compreende que a colonialidade é um processo muito novo. Então, tudo isso que a gente tecnicamente acredita que é uma coisa que sempre aconteceu, é uma coisa de pouquíssimo tempo. Inclusive, tem uma palestra da Helena Vieiras, que é a minha pós-fascista do livro, que ela explica o surgimento da heterossexualidade. Isso não tem nem 200 anos. Se a gente for estudar as nossas comunidades
originárias que estavam aqui, grande parte delas, as mais tradicionais, tinham mais de 3 gêneros. Então, se a gente for estudar os processos que a gente teve na África e nos antigos mundos que a gente fala, que também não são exclusivamente da África, a gente vai perceber que a faraó mais antiga já encontrada, que é uma estátua de 5.000 anos, ela era uma mulher e ela também não fazia parte dessa estrutura hegemônica do que a gente entende de gênero. A gente tinha faraós que eram transexuais. Então, todo esse processo que a gente tem de construção dessa violência, ele é muito recente. Mais recente do que a gente imagina. Sim, ele é de agora. E é por isso que a gente precisa ressignificar e reentender e buscar realmente desaprender. Porque, na verdade, a gente sempre soube tudo disso, mas a gente esqueceu muito recentemente, falando de um marcador de LGBT, muito pelo processo do cristianismo. Antônio, o livro, ele, né, acho que a gente pode, já que você trouxe esse gancho até do prefácio e tudo mais, o livro ele surge de qual inquietação, né? Porque você tem uma trajetória muito múltipla, né? E acho que você é um arquiteto, um comunicador, você é um estudioso também da racialidade, mas você comunica de vários lugares, e é uma interseção disso tudo. Como que falar dessa infância num livro, de onde que isso surge e qual que é o propósito maior? Acho legal falar do nome do livro. Eu ia deixar pra ele falar. Tá bom, então fala. Imagina, o livro se chama Pequeno Príncipe Bi, que foi um trocadilho que eu fiz com essa questão, porque hoje eu me identifico como pansexual, mas eu já acreditei um dia que eu era hétero, né, lá atrás, antes por esse processo de violência. E depois eu acreditava que eu fosse gay pelo resto da minha vida. E depois eu me entendi como bissexual e hoje eu me vejo como pansexual. E eu acho que é interessante também a gente falar que existe essa fluidez. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. E sobre o livro, essa pergunta que você fez é muito complexa e muito importante para mim, porque na verdade, eu sempre me interessei por os estudos decoloniais, que quebram essas amarras, os processos, os marcadores de violência que geram os movimentos sociais. Só que existe muito pouca interseccionalidade entre esses movimentos sociais. A gente pode perceber traços de LGBTfobia, grande parte dos homens negros que fazem parte do movimento negro. A gente percebe transfobia no movimento, né, por parte dos movimentos sociais. Então, a gente percebe muito racismo dentro do movimento LGBT. E eu percebi que nos últimos anos, a questão racial me corruptou de tudo, porque isso, com certeza, é o maior problema do Brasil. A gente pode falar muito sobre ele aqui, até porque pelo distanciamento que eu tive, pela saída que eu tive do Brasil e por esse trabalho que eu faço também, que eu trabalho com pesquisa de mercado, a gente consegue perceber que, de fato, até economicamente, é a maior questão mais profunda do Brasil. E eu me percebi sendo obrigado a atender todas essas demandas. E eu deixei um pouco de lado essa questão que para mim é tão importante, que é a questão da sexualidade. E na pandemia eu entrei muito nesse processo de reflexão. Esse livro eu tive uma conexão muito especial com ele. E eu acredito que é uma declaração à nossa comunidade LGBT. Ele também é um negro de pele clara, o Pequeno Príncipe, mas eu acredito que a declaração de que existem crianças LGBT, porque grande parte da sociedade acredita que uma pessoa LGBT nasce com 18 anos de idade. Só na idade adulta que se vê, né, como LGBT. Não. Crianças LGBT existem. Crianças LGBT existem. A gente poderia até no futuro, quando a gente entender que criança é criança, quando a gente não participar desse processo de colonização que fomenta a ideia da heterossexualidade compulsória, que o professor Fábio, que inclusive é o prefacista do meu livro, ele escreve muito sobre isso. Ele fala sobre o heteroterrorismo, né, que é um processo até mais violento do que a heterossexualidade compulsória. Quando a gente deixar de acreditar nessas ilusões que foram construídas, eu acho que a gente pode sim falar que criança é uma criança. Que criança é criança. Porque criança realmente, ela não precisa ter essa demarcação. Mas enquanto existir a ideia de que existem crianças heterossexuais, a gente precisa demarcar até para uma redução de violência e de danos que é extremamente grande e que provoca marcas para o resto da vida. A gente não pode deixar de falar isso. Nós três aqui somos consequência desse lugar, né? Então,
E mesmo, provavelmente, a gente vindo de famílias que a gente pode considerar, talvez, em certo ponto, privilegiadas por acesso à educação, por uma série de marcadores, mas ainda é um espaço de muita violência que a gente não está tratando de nada que seja individual. Não adianta a gente mostrar o nosso caso, a minha família, que sempre... E não considerar o que os outros vivem. Sim, e quando a gente vai pegar os números, isso não representa nada. E a gente continua sendo o país que é mais violento para a comunidade LGBT. Esse país que de alguma forma carrega essa ideia da diversidade, né, que é completamente falida. A gente pode trazer isso dentro dos outros marcadores também, mas demarcar esse espaço que existe a infância LGBT e de trazer essa provocação de quem cuida das crianças LGBT é com certeza a maior pergunta que esse livro traz, que é um livro de perguntas antes dele ser um livro... Para o maior propósito, né? E você sabe uma coisa que eu acho interessante? Porque são várias provocações já... vai pular a capa do livro aí para vocês, mas essa coisa de provocar a gente também, porque o que eu mais acho interessante num processo de ampliação da consciência é você apontar setas para si e desafiar os seus próprios incômodos e reconhecer. Então eu acho legal você ter usado a linguagem neutra, porque quando a gente fala do racismo na comunidade LGBT, da misoginia na comunidade LGBT, tem a transfobia. E eu percebo, né, o quanto que principalmente para homens gays, há um uso jocoso da linguagem neutra. E aí, quando você coloca isso na capa do livro e dizendo que, né, o pequeno príncipe bi, né, eu achei muito, muito certeiro, porque te leva para esse lugar de, para abrir o livro, você vai ter que considerar aquilo algo sério, algo real, algo que é uma história que você precisa entrar. E se você vai entrar, você vai ter que entrar já com a linguagem neutra, já com um personagem preto, você já vai ter que... E para isso você vai também ter que abrir os seus portões internos. Provocar a comunidade LGBT pelos traços de misoginia, que na verdade é uma reprodução da colonialidade, porque se a gente entender como o banco de trás do patriarcado, e que a gente sempre esteve na periferia do patriarcado, a gente vai parar de reproduzir essas violências coloniais. É muito comum que pessoas LGBT, sobretudo, óbvio, aos homens brancos que a gente tem, né, que seriam os maiores reprodutores dessa violência e os maiores redentores também do privilégio, reproduzirem isso, piadas que falem sobre vagina de uma forma completamente jocosa, sendo que não tem nenhuma pessoa que não tenha saído de uma vagina. Então, a nossa comunidade deveria ser os primeiros a entender o poder que existe uma vagina na construção da nossa humanidade, né? Inclusive a vagina, ela vem por vários artistas representando o símbolo da paz. E na verdade o pinto é o símbolo da guerra, né? O pênis é o símbolo da guerra, é ele que constrói todas as violências históricas que a gente tem. Inclusive os quadros que representam a guerra, elas têm essa conotação fálica. Então eu acho que é uma provocação que a gente precisa trazer muito e precisa trazer essa reflexão sobretudo para a nossa comunidade, porque a nossa comunidade, dentro dos marcadores de violência dos movimentos sociais, ela é uma que permeia o acesso ao poder. A gente não pode falar de privilégios, mas ela, sobretudo os homens brancos, a gente tem, por exemplo, a maior empresa do mundo comandada por um homem que é declaradamente LGBT. A gente não tem uma empresa desse poder comandado por pessoas negras. A gente tem recentemente, nos últimos anos, uma Rihanna e algumas pessoas que estão na alta liderança, mas a gente não tem. Então é muito importante que a gente traga e trazer todos esses marcadores sociais juntos para o livro, porque quando você traz para mim essa ressignificação do livro, eu entendo que a gente poderia muito bem perceber que o livro original, ele o Pequeno Príncipe ele já poderia ser uma criança LGBT, porque não existe ali de fato nenhum marcador que traga ele, mas o universo que ele foi construído é um universo fascistoide, ele predispõe essa construção da colonialidade que é heterossexual. Então como que eu participo de um mundo que só tem pessoas brancas e que a única mulher que tem, ela é uma flor, ela nem é uma humana, e ela tem um comportamento completamente
como eu vou dizer, controlador, né? Ela é essa mulher manipuladora. Manipuladora, essa mulher construída pela misoginia. Então, a perspectiva de um homem LGBT, ele já deve vir desse ponto de que a gente faz parte. Qual que é a nossa consciência de classe, né? A gente não faz parte do patriarcado. Então, quais são essas reproduções que a gente tem que começar a partir de agora a eliminar? Então, esse mundo, ele não pode ser construído só por pessoas brancas, ele tem que ter pessoas PCD, inclusive. Ele não é um homem magro, eu sei que ele não é um homem gordo, mas ele também sai desses estereótipos. E eu acho que é importante também que ele seja esse negro que é o maior número, que é esse negro que faz parte de um projeto de miscigenação, porque ele é a comunicação com a maior quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil, é o maior grupo social e é o grupo que tem o menor acesso à educação. Eu não estou aqui eliminando as pessoas que são retintas, mas a gente sabe que existe uma deseducação muito grande por parte das pessoas que são parecidas como eu, às vezes um pouco mais escuras, às vezes até um pouco mais claras, mas trazer todas essas provocações juntas são muito importantes para mim. Você escolheu um clássico, né, para ser recontado. Eu gosto muito dessa estratégia de recontar as histórias infantis, porque elas trazem os arquétipos, né? O Pequeno Príncipe traz vários arquétipos, é uma das obras mais atemporais que a gente tem. E lá tem as figuras que são arquetípicas. Como que essa releitura, ela impacta nesse propósito de transformação que você pretende? Quais são essas atualizações? Adoro esse tipo de pergunta, porque o queer futurism, né, que é o futurismo queer e o futurismo também negro, o afrofuturismo, ele traz exatamente essas provocações. Porque quando a gente lê o livro original do Pequeno Príncipe, que foi um livro muito importante para mim, e que é um livro que ele é um livro de perguntas, ele não é um livro de resposta. Porque, o que quer dizer um livro tão potente, que é um dos livros mais traduzidos pelo mundo, se eu não me engano, só depois da Bíblia, que contém esse universo? Se ele não tem pessoas negras, é porque nessa ideia de construção de sociedade, as pessoas negras já estão mortas. Elas não existem. Já foram eliminadas. Elas já foram completamente eliminadas. As pessoas LGBTs, as pessoas gordas, as pessoas PCDs. Então é muito importante que a gente reconstrua esses universos e floresça esse imaginário coletivo das pessoas para entender o quanto o processo de colonialidade que a gente faz, que ele foi naturalizado, ele é um processo que predispõe à morte e à destruição de outros corpos. Então, no momento que a gente está falando de qualquer política que é supremacista, ou que é machista, ou que é capacitista, ela predispõe que essas pessoas estão no universo de marginalidade, sobretudo no capitalismo, porque a negação do acesso ao capital no capitalismo é uma predisposição à morte. Então a gente precisa falar sobre isso. É verdade. Eu acho que a gente discute muito isso, né? Com as pessoas que a gente traz aqui. E também internamente nos nossos espaços de produção de saber, né? A autorização da existência, ela é algo tão... Ao mesmo tempo que parece algo óbvio, mas quando você pensa em autorização de existência, você pensa que tem alguém que vai autorizar que outra pessoa exista. E esse alguém imaginário é alguém que está sentado na cadeira do patriarcado. E aí você já danifica tudo, porque a gente não deve partir desse ponto de que precisamos autorizar as existências. Precisamos quem? Né? Quem precisamos? Porque toda vez que eu ouço isso, geralmente carregado de uma tonalidade afetiva positiva, sabe? Pessoas com muita boa intenção. Nós precisamos autorizar a existência de crianças LGBT. Nós precisamos autorizar a existência de transexuais, de pessoas pretas. Gente, que horas que a gente assina? Porque não existe esse lugar, sabe? Sempre me convoca para um lugar muito raivoso, porque parece que é isso, então eu te dou quase essa história do branco salvador, né? Então eu vou te dar essa concessão de existência, e isso me frustra, porque eu não quero estar nesse lugar, porque ninguém devia estar, porque todo mundo tem que se autorizar a existir num lugar de que isso não tem uma discussão. Sabe? É muito doido. E o Brasil é uma situação muito peculiar e muito singular no mundo pelo processo que a gente teve de violência, né? Então, a gente pode perceber
tanto em números quanto resultados da nossa economia, que ela sempre reproduz reproduz no sentido de reproduzir esse ciclo para que essas violências se perpetuem e continuam. Então, a gente não pode mais participar de um projeto de país que projetou a nossa morte. A gente não pode participar. Inclusive, é muito importante que a gente trace esses assuntos, porque quando a gente está falando de movimentos sociais, as pessoas não entendem que são movimentos que querem garantir e expandir a condição de vida e a segurança de vida, porque existem formas diferentes de matar. Existe a estratégia da polícia, né, que vai matar ali a pessoa preta, mas existe uma outra forma que é de deixar as pessoas morrerem. Então existem outras estratégias que são muito mais sofisticadas e que são muito características de países que foram construídos nesse processo de violência como o Brasil, que elas são reproduzidas a todo momento. Então por que eu quero trazer esse ponto? Pessoas ativistas, movimentos sociais, grupos organizados, são grupos que trazem a ideia da condição da garantia de vida para outros grupos. Quem tem um discurso de morte, na verdade, é o discurso hegemônico. Quem tem um discurso pesado é o discurso de uma pessoa que chega e vai falar: ah, mas eu não vejo cor, numa empresa que só tem pessoas brancas. Ah, mas eu não... Todo mundo igual. Ninguém vai falar sobre sexualidade. Dia da consciência humana. Ninguém vai falar sobre sexualidade. Não precisa de falar sobre sexualidade num processo de uma entrevista. Não precisa de falar sobre sua racialidade no processo de uma entrevista. E esses são discursos muito sofisticados de uma sociedade que sempre viveu no privilégio como o do Brasil. Quem teve acesso ou transitou nos espaços de poder, como alguns acessos que eu tive, que obviamente é por eu ter a pele clara, sabe das reproduções de violências que tem nesses lugares, e que nesses lugares não existem nenhuma pessoa negra de pele clara, não existem pessoas LGBT, sobretudo, que têm outros marcadores sociais. A gente vê a presença de alguns homens gays que reproduzem ou essa heteronormatividade, ou que são esses símbolos arianos, né, de um país que tem essa história supremacista. Então, ninguém está bem, nenhum dos grupos sociais no Brasil estão bem. A gente não tem números que comprovam isso de nenhuma forma. Se a gente for pegar as análises econômicas dos grupos, então a gente não pode em nenhum momento falar que a gente chegou a nenhum lugar ainda, porque isso não está comprovado de nenhuma forma. Tem uma frase sua que eu achei bem legal, que eu vi, que você fala que a supremacia branca aqui no Brasil, ela é muito invisível. Ela não é uma coisa que se diz. Quando você fala supremacia branca, automaticamente você pensa nos Estados Unidos. E em marcadores bem Ku Klux Klan, né? Então você pensa em coisas que tem cara. Essa imagem é que vem. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é extremamente racista, mas aqui a supremacia, ela às vezes é até maior do que nos Estados Unidos. Com certeza ela é maior, ela toma outros contornos. Não é à toa que a gente tem mais de 530 células supremacistas no Brasil, que é uma pesquisa desenvolvida pela professora Adriana Dias, que foi muito importante. Inclusive, ela faleceu ano passado, foi uma pena muito grande que a gente teve. Então, a gente chegar num espaço e as pessoas conviverem normalmente, empresas, qualquer tipo que ela seja, só com pessoas brancas durante séculos, isso é uma representação muito clara da supremacia. E a gente que está assinando esse lugar, é muito delicado falar sobre isso, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se posicionarem sobre essas questões, elas vão perder o emprego, porque é assim que acontece no Brasil, né? E assim, mesmo eu ainda no meu processo de letramento, com todos os acessos que eu tive, então eu sou exatamente esse corpo que todo mundo fala que vai dar tudo certo, que tá tudo bem, porque eu tive uma educação numa universidade de elite aqui, eu estudei em Goiás, mas depois eu vim e fiz a GV, eu tive uma experiência internacional de educação e de trabalho, e quando eu voltei para o Brasil eu estava só fazendo bico em empresas multinacionais. Eu sempre fui aquela pessoa que passou por todos os processos seletivos e chegou lá no final. Hoje eles já não falam mais isso, porque eles ficaram um pouco mais espertos, mas falavam que eu não tinha um perfil. Eu tenho prints guardados. Eu já passei por todas as empresas de varejo do Brasil, porque no momento que eu era um especialista, existia uma demanda muito reprimida do meu profissional, que é um arquiteto, que é especialista em varejo, que trabalha com perspectiva e pesquisa de consumo. Então, esses profissionais brancos foram formados. Os meus estagiários da minha época do Brasil estão muito melhores do que eu hoje. Então, estou falando de questões econômicas mesmo, de fato. Sim. Então, aí que a gente consegue perceber os bloqueios que a racialidade traz. Esse é um assunto muito complexo. Eu acho que talvez até a gente
Poderia ter um outro podcast só para falar sobre isso, mas eu gosto muito de trazer minha figura, porque a minha figura é essa que todo mundo fala. Se você tem todos esses acessos, se você fala um inglês fluente, você vai ter e você não vai. E eu não vou trazer nomes aqui, mas eu adoraria trazer. Mas eu tenho empresas aqui de luxo que eu já passei por 5 processos seletivos, eu cheguei até a presidência e eles me chamavam de novo porque eles não relacionavam o meu currículo à minha pessoa. E olha que coisa É muito interessante, sério isso. porque você fala desse lugar de que você tem toda uma bagagem e mesmo assim não deu certo muitas vezes, e você é uma pessoa negra de pele clara. Então acho que essa coisa do colorismo é um assunto que faz toda a diferença, porque existe isso, né? Aqui no Brasil, principalmente, esse colorismo extremamente geográfico. Então a gente tem retintos e pele clara. Então a pessoa negra de pele clara, ela pode ter uma sensação de que as coisas serão mais fáceis. Mas desculpa, só antes eu vou entendendo que essa construção, né? Eu penso, tá? Eu tava com isso na cabeça sobre o Pequeno Príncipe, sobre o Pequeno Príncipe bi, porque você falou que ele é uma pessoa preta de pele clara, né? E que talvez você, enquanto seu Pequeno Príncipe, o seu Exupério criança, talvez esse acesso não fosse tão nítido, né? E eu vou pensando o quanto que o uso dessa negritude é feito por nós. A gente que fala, não, que você é claro demais, aí a gente tira a negritude dessa pessoa, ou a gente que, diante desse olhar estético, e se é para tirar isso da minha frente, aí eu falo, não, é preto. E aí eu acho que a gente vai se movimentando ao redor disso, e aí quando a pessoa, do outro lado, ela banca isso, aí a gente se deforma um pouquinho e aceita. Toma pra si, exatamente. Essa fala sua, eu não vou conseguir responder ela, porque tem tantos gatilhos, eu não vou conseguir. Mas isso é muito importante, porque o processo de racialidade, ele não é feito por escolha. Então essa é a primeira questão. A garantia da identidade da sua nos processos das cotas que a gente tem, isso é um outro assunto. E claro, pessoas brancas que se passaram por pessoas negras, obviamente isso é um caso de polícia, isso não é um caso que eu tô falando. Mas o meu processo da minha vida inteira, desde após a adolescência, quando o meu cabelo, por exemplo, que era um cabelo liso e loiro, ele virou um cabelo 3C na minha adolescência. A gente ainda não tem a quantidade de pessoas negras, e a gente não, na medicina, por exemplo, e a gente não tem essa quantidade de pessoas negras, frutos de uma miscigenação no mundo inteiro, porque o Brasil foi o único lugar do planeta que o projeto de eugenia era baseado na deliberação, da política deliberada do casamento interracial, porque todos os países que tiveram segregação, isso era proibido. Então a miscigenação, ela sempre foi uma questão muito diferente no Brasil. Então a gente não tem nem esse montante de pessoas negras, nem esse montante de pessoas negras em papéis de alta liderança, como por exemplo na medicina, para entender como que uma pessoa que é fruto de um casamento interracial tem a sua identidade modificada durante a sua vida. O meu cabelo ele virou 3C, e por muito tempo dentro da minha família que não tinha educação racial, e eu sou a única pessoa que tem o letramento racial da minha família, e eu tenho pessoas dentro da minha família, meu irmão, por exemplo, que é retinto, eu não vou trazer o caso aqui. Então, esse é o cenário do Brasil. Então, a partir do momento que eu fui sempre racializado, por exemplo, numa reunião que eu estava na primeira empresa que eu fazia parte de um cargo de alta liderança, o presidente um dos diretores da empresa falou que eu tinha um pé na senzala e que eu era encardido, e por isso que eu não me promovia na empresa. Eu já estava no ápice do meu cargo, porque a minha área é uma área muito específica. Dado certo, eu já estava lá, assim, e foi depois de eu ter recebido um parabéns que ele falou para mim. Quando eu trabalhava na empresa do Carlos Miele, ele me deu um parabéns, e o diretor falou assim, que eu não vou falar o nome do diretor, falou assim, tem 15 anos que eu trabalho na empresa e eu nunca escutei um parabéns. Como se ele estivesse roubando o parabéns dele, sim, sabe? Não poderia ter. De um projeto que eu tinha desenvolvido, que inclusive é o projeto da Bela Sintra, na época da empresa, e o diretor falou para mim assim, que eu não crescia mais na empresa porque eu tinha cara de pobre. E aí eu perguntei pra ele o que era a minha cara de pobre, e ele foi falar que eu tinha um pé na senzala. Só que isso não é só um dos marcadores, né? É encardido o tempo inteiro. Meu cabelo sempre foi um problema nas minhas empresas. Hoje, até pelo acesso que eu tenho, eu já não tô mais nem aí. Mas a gente precisa ter muito cuidado pra falar sobre isso, porque tem pessoas que precisam alisar o cabelo sim pra garantir um emprego. Exatamente. Eu já tô num espaço que eu tenho certa visibilidade, que esse tipo de violência já não vai acontecer. Eu, por exemplo, classe trabalhadora, como sou e sempre serei, pegava minha bicicleta quando eu morava na Consolação e ia pra feira no Santa Cecília.
Coloquei a minha bicicleta no poste, fui fazer a minha feira, voltei para pegar minha bicicleta. A minha chave estava com problema do meu cadeado, eu não estava conseguindo abrir. Um policial pegou no meu cabelo, que eu já tinha deixado de alisar o meu cabelo, puxou o meu cabelo para trás. Eu não consegui responder ele estava sendo muito violento, perguntando para mim de quem que era a bicicleta. Eu não consegui responder, porque eu estava muito chocado com aquela situação. Outras violências já tinham acontecido comigo com questão policiais, mas nunca dessa forma. Até eu conseguir responder ele, explicar que era minha bicicleta e conseguir abrir a bicicleta, eu já tinha passado por vários processos de violência. Então, o que eu estou trazendo esse caso é que o marcador de racialidade, ele sempre aconteceu na minha vida. Só que no momento que eu resolvi, quando eu tive que sair do Brasil, porque uma grande empresa, a maior empresa de design, falou para mim que eu só seria admitido se eu cortasse o meu cabelo. E eu falei, agora eu vou voltar para os Estados Unidos, onde eu sempre tive oportunidade de trabalho, que eu não tenho no meu país, mas eu nunca mais vou calar. E aí o negócio começou a pegar. E a partir do momento que eu também tomei posse da minha negritude, porque sou filho de um homem retinto, inclusive tenho irmãos retintos, e tenho marcadores de negritude, aí a situação começou a pegar. Aí eu comecei a receber, de fato, ameaças, não só de grupos supremacistas, como de pessoas da alta liderança no Brasil, porque é assim que acontece. Em todas as revistas que eu passei, em todos os jornais que eu passei, grandes donos de empresa ligavam lá para que eu não fizesse parte, mesmo os meus artigos sendo os mais lidos dos veículos. Sim. Então é sobre esse lugar que a gente está falando. Então eu que sou essa pessoa clarinha, que tenho esse recorte, que todo mundo entende como privilégio, mas que na verdade não é, que isso é uma fala da nossa Sueli Carneiro, que explica que pessoas negras de pele clara têm acesso, não privilégio. Sim. Esse é o resultado. Uma pessoa... Fiz uma série de vídeos recentemente sobre esse delírio da classe média em relação ao acesso, né? O fato de você ter acesso não transforma você em quem controla, de fato, né? Existe uma elite econômica que controla os acessos que a classe média tem para justamente iludi-la que ela pertence a esse grupo, né? E você falando, sabe, Antônio, é muito, muito bom, de verdade, assim, conseguir ter esse encontro com você, porque é um convite para que a gente continue causando incômodos, que a gente não esqueça dos incômodos que a gente foi submetido, sabe? Muitas vezes eu escuto até mesmo pessoas próximas que a gente admira e que a gente não deixa de admirar, mas a gente vai criando parênteses ali nas relações, né? Que trazem isso. Arley, para você tudo é racismo, né? E isso não me dá um escudo de não ser uma pessoa racista, porque eu ainda desafio e vou remontando isso, mas eu percebo que nessa fala que chega, né, as pessoas têm liberdade para falar isso com você, como se elas não tivessem te causando um dano, né? Tipo, Arley, no final para você tudo é racismo. Mas é né? Tudo racismo. Tem a racialidade em tudo. E eu fico pensando que autoridade que essa pessoa se dá para chegar e tentar reduzir uma coisa que fala de um processo pessoal meu, de movimentação na sociedade, porque quando eu vim para São Paulo eu fui trabalhar na Cracolândia. E quando você fala da medicina, a medicina ferrou minha cabeça, assim, em todos os... A universidade ferrou a nossa cabeça, né? Mas a medicina, eu acho que ela faz ela faz um trabalho mais bem feito, porque ela ferra te dando a certeza que no final você vai estar com o poder na mão e que você vai ser muito bem remunerado por aquilo. Então, de certa forma, aquilo é o certo, sabe? E ela te promete o acesso à elite. E ela te promete esse acesso à elite, muito bem. E eu convivia, né, com pouquíssimos os colegas pretos, eu reproduzia racismo deliberadamente, mas eu via, o mais chocante era o quanto que o paciente era colocado num lugar de deboche,
e vir para cá, para São Paulo. Acho que de objeto De também, objeto, né? mas quase que um brinquedo. Muito mais do Então eu vou ter que fazer uma interrupção na sua fala, porque eu tive uma discussão há 2 semanas atrás com uma progressista branca no Twitter, porque ela chamou as pessoas da Cracolândia de zumbis. E eu tava explicando pra ela o quanto isso é racista e quanto isso provoca o extermínio de pessoas. E ela, inclusive, prometeu me processar, porque a imagem que ela tinha colocado da Cracolândia, de acordo com ela, e é uma branca progressista que tem muito acesso, ela explicando que não dava para ver a cor das pessoas. Eu não preciso ver a cor das pessoas para entender que o processo de extermínio das pessoas negras perpassa pela Cracolândia, que é um problema de saúde pública. Eu jamais chegaria numa clínica onde tem pessoas dependentes químicas brancas e chamaria as pessoas de zumbi. Eu jamais faria isso. Não precisa da cor na foto para saber a cor que é. E ela ainda prometeu me processar porque eu, na verdade, me descobri racista com aquela postagem, ela falou. Foi justamente o oposto. Foram essas pessoas que me humanizaram, que me tiraram. Eu voltava para casa, né, gente? Isso era o quê? 2015? 2016. Eu voltava para casa todos os dias me perguntando como que aquilo estava acontecendo. Porque cada vez mais que eu estava ali, e eu atendia nas ruas mesmo, a gente fazia consultório de rua. Cada dia eu falava, Thiago, a história dela é muito mais parecida com a nossa, muito mais perto de qualquer coisa que eu já vivi na vida do que distante. E cada vez que... E eu era tido como chato, porque eu, né, Thiago acompanhava isso muito de perto, porque foi muito transformador para mim. E aí veio todo um processo político de redesenhar uma consciência política. Mas aí eu vi assim, não, vamos fazer um laudo legal para ela ir para o INSS. E aí 20 anos que a pessoa nunca tinha tido um relatório bem feito, aí conseguia aposentar, aí conseguia alugar um carro, alugar um quarto. E aí depois de 6 meses eu falo, Thiago, ela saiu da Cracolândia. Fulana de tal saiu da Cracolândia, tá morando no quartinho ali no Arocho, papapá. Isso, então, ter me colocado nessa fricção foi extremamente transformador. E eu acho que quando a gente fala dessas existências, a gente não autoriza porque a gente não convive com elas. Porque a gente se furta da possibilidade de conviver. Então, assim, eu mesmo não convivia com pessoas pretas, não convivia com pessoas trans, não convivia com drag queens, era isso, era o grupo dos homens gays, brancos e acabou. E essa busca tem que ser ativa, não adianta você ficar esperando. Não vai ninguém bater na sua porta e falar, vamos ser seu amigo, vamos... Eu tenho uma questão muito grande na minha prática do dia a dia, porque eu vejo o quanto a minha área, dermatologia estética, ela é desenvolvida por brancos, muitas vezes, para brancos. Por quê? Você exclui do acesso à estética por uma questão financeira, muitas vezes, porque são tratamentos que são caros. E aí você já assume que a pessoa preta não vai conseguir pagar. Isso, e ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico que existiu nesse sentido, ele exclui as peles negras por uma questão de risco. Porque você tem os lasers, por exemplo, que são interessantes para rejuvenescimento, mas a gente não pode fazer em pessoas pretas porque a tecnologia não avançou em termos de segurança para contemplar essas pessoas. Isso porque ela não incluiu as pessoas negras no processo de desenvolvimento. Exato. Tem vários recortes nessas falas de vocês, porque o Brasil ele tem a configuração do que ele tem, porque ele tem um excesso de pessoas negras. E eu uso essa fala como uma provocação, porque se a gente, por exemplo, na Cracolândia, tivessem pessoas brancas, de fato, pessoas brancas, a gente retiraria elas de lá como a gente sempre fez. A gente transforma elas em modelos. Eu tenho um artigo que fala sobre isso. Você tem um artigo da Mendigata. Da CNN que fala exatamente sobre isso. Então a gente vai lá, como se fosse aquelas máquinas de ursinho de pelúcia, retira essa pessoa de lá, porque esse lugar, ela não pertence. O branco brasileiro, ele não pode estar no lugar de vulnerabilidade. Porque isso precisa ser realizado. Inclusive, uma pessoa que é o símbolo da meritocracia, como Roberto Justus, levou ele no programa para entrevistar. Então é desse lugar que a gente está falando de um Brasil. E esse recorte, ele perpassa também na ideia de quando a gente traz que a economia brasileira é uma outra provocação que eu trago de um artigo, que é preferimos ser racistas do que capitalistas, porque o Brasil, ele é um dos maiores potenciais de afroconsumo do planeta. Então, se a gente pegar
as pessoas negras, isso vem da sua questão, tá? Porque o processo, quando a gente vai falar de estética, a gente estava comentando aqui antes, a cirurgia de nariz, Sim. que é a cirurgia de maior número que tem no país hoje, ela vem dessa pessoa negra que tem uma pequena ascensão, faz essa cirurgia estética para remover os seus traços de negritude e devolve esse dinheiro para a branquitude que está no poder, que são os médicos brancos, desse processo de violência. Mas eu quero trazer outro dado, que é uma pesquisa muito séria do Instituto Locomotiva, que se a gente pega essas 56% de pessoas negras, que são 120 milhões de pessoas negras que a gente tem no Brasil, e separa elas da branquitude e entende elas como um país, a gente vai ser o 11º país em consumo e o 17º em número. Ambas essas configurações, a gente estaria no G20 decidindo o futuro do planeta. São quase 2 trilhões, isso é quase o dobro da classe A. Então, se a gente se entendesse como capitalista muito antes de ser racista, a gente sabe das problemáticas do capitalismo aqui, quem está falando é uma pessoa anticapitalista, a gente entenderia que para chegar no capitalismo, muitas coisas ainda precisam ser diferentes. A gente está falando de um país pós-feudalista. Um capitalista jamais, um símbolo deixaria isso passar. Um símbolo do capitalismo brasileiro, uma pessoa que representa o capitalismo, ela já vai numa fala pública falar que tem empregada indo para Disney. Ele criaria uma empresa de avião, um sistema de financiamento para que empregadas fossem para Disney. Se um liberal de Chicago escutar esses falsos capitalistas que a gente tem no Brasil e não perceber que existe uma demanda reprimida muito grande, que eu não tinha shampoo. A Luana Teófilo, que é uma afroempreendedora, ela fala, Antônio, se eu precisar de 1000 bonecas pretas hoje no país, eu não tenho. Eu não tenho como conseguir. Então é desse lugar que a gente está falando. É mais importante manter o racismo do que para esse complexo cultural, né? Trazendo para psicologia. Para dominância e controle. Senão eu não vou ter uma demanda de 7 milhões de empregadas domésticas. Como que um país que a gente se entende como um mecanismo subdesenvolvido, de claro, um país que a gente entende como subdesenvolvido, que na verdade não é, a gente sabe que não é, e que tem um potencial de produção muito grande de riqueza, porque o Brasil produz muita riqueza, e também um assunto para um outro papo, a gente vai perceber o quanto existe esse sistema de completa dominância. A gente está falando aqui de quase 2 trilhões. Isso nenhum país ou outro no mundo tem. A gente está falando de países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem 13% de pessoas negras. A gente está falando de outras configurações que não têm acesso. Quando o Brasil fazia parte do G8 ali, que ele era um convidado, a média do salário das pessoas era menos de 20% da média do salário daqueles países que estavam ali. Então a gente produz essa renda, só que a gente não distribui. E por isso que é tão importante que a classe negra, sobretudo essa miscigenada, que eu faço parte, não tenha essa educação. Porque a partir do momento que a gente tiver consciência do poder que a gente tem de transformação, não vai aceitar. Muita coisa vai cair. Eu acho genial você trazer essa perspectiva, porque é uma ampliação de uma lógica que só funciona para uma hegemonia de poder e de sensação de poder, porque muitas vezes quem tem essa sensação, pessoas brancas que são do mesmo recorte que eu, elas não têm poder nenhum, mas elas experimentam e gozam dessa sensação de algum poder, de conseguir ter, né? A gente tem funcionário em casa, a gente tem isso, e quando eu percebo essa, principalmente com paralelos de pessoas que vão morar fora, a dor que isso causa no processo de expatriação, de reconhecimento, né? E muitas vezes os traumas de construir uma vida fora do país estão atrelados a isso. E a percepção de que o Brasil é um crime perfeito, que ele criou uma tecnologia muito sofisticada, até pelo processo que a gente teve, que foi muito diferente, pela falta de segregação que a gente disse. Então isso é entender sobre esses lugares, esses recortes, essas vulnerabilidades e o potencial que a comunidade negra tem no Brasil, sobretudo, isso quebra um sistema por completo. Por isso que é tão importante a gente conversar, né? Nos nossos espaços sobre isso. Isso, gente, isso é uma coisa que a gente propõe sempre aqui no podcast. Eu acho que a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, mas essa conversa que a gente está tendo aqui, ela pode ser feita... É uma portinha. Ela pode ser feita entre vocês, com seus amigos, com pessoas que vocês admiram, tentar transformar, né, os seus espaços de encontro em também espaços de pensamento, de inquietação, para que a gente não se
torne tão permeável a pensamentos prontos, né? Queria deixar meu agradecimento, Antônio, minha admiração, assim, de verdade. Foi um prazer, assim, quando você respondeu a minha mensagem, eu falei assim, poxa, que legal, a pessoa ela é de verdade mesmo, sabe? Não é, a gente tem esse privilégio, assim, de ter as pessoas que vêm aqui, pessoas que a gente admira e que de alguma forma os encontros são muito potentes. Queria que muito profundos, adorei te ouvir. Só pra gente encerrar, né, acho que é claro, para além do seu livro, que é uma coisa que você tem esse espaço aqui para falar, acho que você vai falar disso aqui nessa sua jornada no Brasil, mas que você trouxesse uma pessoa hoje, né, dentro dessa produção, que você acha que nosso espectador, quem está nos ouvindo nas plataformas, né, eles estão te conhecendo hoje, a partir de você, quem você gostaria que essas pessoas pudessem parar para ouvir? Nossa, que tem você tanta gente. admira. Mas assim, claro. Eu acho que tem uma originária que ela tem um Instagram que chama... Peraí, gente que eu vou lembrar. Eu fiz um curso, inclusive, com ela. A Geni? A Geni. Ah, Geni Nunes, eu amo. Tem uma originária que é Geni Nunes, que ela tem um Instagram que chama Geni Papos. Geni Papos, isso. Inclusive, eu fiz um curso de decolonialidade com ela, que é muito importante até para a construção dos meus pensamentos que eu tenho hoje. E eu acredito que eu acho que um recado muito importante para deixar, além da Geni, é que a ética é uma prática. Então, a partir do momento que a gente decide não praticar, mesmo sabendo da nossa construção, nós como homens, que a gente vai reproduzir, por exemplo, o machismo pro resto da nossa vida, mas a partir do momento que a gente identifica e decide não reproduzir essas práticas, já é um outro lugar de partida, e eu acho que as coisas começam a mudar. E qualquer pessoa. Eu acredito na mudança e na mudança de intencionalidade de qualquer pessoa, e é nesse lugar que eu tô, pra gente dialogar e construir um novo futuro. Deixa suas redes, como que as pessoas... onde te achar. Eu sou um desinfluencer, né? Como a nossa amiga, mas... Beijo, Pri! Beijo, Priya, mas eu não tenho minhas redes não são muito organizadas, mas o Instagram Exupério, eu acho que é onde a gente tem um pouco mais de visibilidade, a gente vai colocar as coisas do livro, então encontra a gente por lá. @Exupério. Isso. Eu acho muito organizado seu Instagram. Eu adorei. E você tem várias coisas lá que falam tudo que você faz. Eu acho que tá organizado. Você é uma pessoa que aparece pra mim diariamente, assim, é muito legal. E vocês me encontram no @Dr. Thiago Cunha Dermato. Vocês me encontram no @Psique nas redes, também no @De Fora Pra Dentro Podcast, no YouTube, De Fora Pra Dentro Podcast, em todas as plataformas. Pessoal, se inscrevam, sigam o Exupério. Ativem as notificações, sigam os nossos convidados. E até daqui 15 dias. Obrigado. Beijo. Tchau, até mais.